Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que foi ao Maracanã e perdeu do Flamengo por 1-0. O resultado manteve o rubro-negro na liderança do Brasileirão e fez o Timão despencar da 3ª para a 8ª colocação. Aos 34 do segundo tempo, Diego tocou para Lucas Paquetá bater de primeira, obrigando Walter a fazer grande defesa. Mas no rebote, Felipe Viseu não desperdiçou e marcou o único gol do confronto entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. A gente manteve um estado de equilíbrio, teve um jogador mais avançado, que é o Roger, que conseguiu receber algumas bolas dentro da grande área, até mesmo na primeira etapa, conseguiu algumas finalizações, então assim, só que a gente está mais adaptado a jogar na formação que estava com o Jadson. Talvez isso tenha gerado algumas inconstâncias no jogo. Em relação a temor por insatisfação ou até mesmo receio de alguma coisa, não, absolutamente. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas e com a dedicação deles. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians perdeu mais uma. No ano, eu acho que o Corinthians já perdeu só nesse primeiro semestre mais do que o ano passado inteiro. É isso mesmo. O que é significativo. Mas também você tem que considerar vários fatores, o fato de o Corinthians ter perdido um jogador importante, da demora em se ajustar. O próprio treinador, a saída, ela faz diferença também, leva um tempo para o time se ajustar. Os desfalques, o Corinthians perdeu em relação ao ano passado, ele perdeu o Arana, perdeu o Pablo, perdeu o Jô. Mais alguém, Flávio? Eu acho que é isso mesmo, né? Perdeu, bom, os 3 dos principais jogadores. Faz diferença mesmo, tem que ter muita calma agora. Assim como eu disse que era normal para o Palmeiras perder para o Cruzeiro em Belo Horizonte, é normal do Corinthians perder do Flamengo no Rio. A maioria dos times que disputam o Campeonato Brasileiro vai perder no Rio para o Flamengo. Isso para mim me parece inquestionável. O Flamengo tem muita força jogando no Rio, no Maracanã. Eventualmente um vai beliscar um empate, talvez até vença, mas o Flamengo vai vencer a maioria dos jogos. O Corinthians tem que fazer a parte dele depois no segundo turno e vencer o Flamengo em São Paulo. O Corinthians não pode vacilar em casa. Fora de casa, um jogo ou outro, perder, eu acho que faz parte da matemática, faz parte do contexto. A diferença é de 6 pontos para o líder, mas são só 9 rodadas. É que a situação é muito diferente do ano passado, quando o Corinthians fez um primeiro turno fora da curva, como se costuma dizer, histórico, né? Foi a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. A situação nesse ano é outra, mas nada que para se desesperar. É algo que requer um pouco de cuidado, um pouco de atenção. Precisa pensar nessa reformulação pós-Copa do Mundo, em alguns reforços, tudo isso. E o Corinthians tentar fazer pelo menos mais uns 4 pontos, de preferência 6, nesses 2 jogos que faltam antes de a Copa do Mundo começar. E aí depois é fechar a casinha, ajustar, se reforçar e tentar fazer melhor na sequência depois do Mundial. Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Você usou uma frase que é muito importante, é preciso ter calma, e é mesmo. O Loz, ele fez 4 jogos, é impossível você julgar se alguém pode ou não pode trabalhar numa equipe por 4 jogos. Perdeu 3? Tá, perdeu, esse jogo do Flamengo, um jogo altamente perdível. O problema é que o Corinthians está sendo escravo de uma estatística que ele mesmo criou. Claro. Como você disse no primeiro turno do ano passado, foi uma coisa histórica, absurda, fora da curva completamente, que gerou poucas derrotas no ano, porque ele não perdeu no primeiro semestre praticamente. Perdeu 2 partidas. Isso. Só. Aí quando você chegou no segundo semestre, perdeu já dentro da normalidade, né? Uhum. Mas como tinha perdido muito pouco, deu uma estatística baixa. Agora está normal. O ano passado foi normal. Já no segundo turno o Corinthians não foi tão bem. O Campeonato Paulista você não pode considerar que é um campeonatinho sem vergonha e a decisão foi em pênalti. Poderia ganhar como poderia perder. Então não dá, não serve como referência para nada. E o Carille estava encontrando dificuldades. Claro, muitas das derrotas desse ano foram com o Carille. Então, o Loz, ele me parece o cara mais credenciado para dirigir o Corinthians. Concordo. Porque ele é da comissão, ele conhece o trabalho, ele vai dar sequência. Qualquer pessoa que venha vai ter que
tomar conhecimento do sistema, criar uma gestão de grupo, enfim, uma série de situações complexas para um elenco limitado. E está dentro. O Corinthians, só o mais otimista poderia imaginar que o Corinthians, com todas as perdas que teve, poderia de novo repetir o que fez no ano passado. Então está dentro, está normal. Se o Corinthians ganhar amanhã, na quarta do Santos e no domingo do Vitória, em São Paulo, vai ser sábado, né? Sábado. Poxa, 6 pontos, está dentro. E ele vai ficar muito bem, ele vai ficar entre os 4, que é o que o Corinthians pode fazer esse ano. Bom, e ainda falando do Timão, a gente convida você aí de casa a participar da nossa enquete. Com 3 derrotas em 4 jogos, é muito cedo para cobrar o trabalho do técnico Osmar Loss? Sim ou não? Dê o seu palpite, gazetesportiva.com, a gente dá o resultado aqui no final do programa. É cedo? É claro que é cedo. Mas ele já não estava lá? Mas não é, você tem que avaliar o contexto dos jogos. Não. Perdeu do Milionários jogando em casa, perdeu, mas o Corinthians finalizou mais de 20 vezes. Estava classificado. E estava classificado, finalizou mais de 20 vezes. Tá. Tomou um ataque, um chutaço do cara, então não precisa para considerar. Depois, uma derrota contra o Flamengo, é normal. Perdeu. Quais são os outros 2 jogos que o Corinthians perdeu, que agora me foge? Ele ganhou um e perdeu o outro. Ganhou do América. Perdeu do Independiente, se eu não me engano. Não, aí acho que foi com o Caribe. Eu não lembro. Foi com o Caribe. Mas teve mais uma derrota no meio do caminho, que eu também não me recordo agora, contra o Internacional. Ganhando o jogo. Que pulo da cabeça. É que veio a memória. Estava ganhando o jogo por 1-0, tomou um empate sofreu um empate e tomou um gol aos 47, ou 48 seja, tá sem sorte. Numa falha do Mantuan, que foi como é que você vai culpar o treinador nessas circunstâncias? E quando o cara é pé frio... Não é, isso é bobagem. Tolí Santana foi chamado de pé frio o tempo todo e conseguiu as maiores glórias do São Paulo. E o Daronco? Errou lá? Porque os corintianos estão chateados com aquele... Não sei se seria gol do Corinthians, mas que ele poderia ter deixado a jogada seguir. Poderia. Mas poderia não ter deixado também. Poderia. A regra não anda esperar nada. Mas não tem que esperar terminar o lance? Não. Na Copa só numa cobrança de pênalti. Na Copa de 78, acho que foi Brasil e Suécia. O árbitro terminou o jogo com a bola depois da cobrança de escanteio. Houve gol do Brasil. Olha, eu posso estar muito enganado. Mas a rodagem de repórter de campo de muitos anos me ensinou o seguinte. O time do Corinthians reclamou de um monte de coisa, encheu muito o saco dele. E ele é meio invocadão, tipo o do Ciro Vanderlei Bosquilha. Aí a bola caiu dentro da área e já acabou. Vá pro inferno, encheram muito meu saco, já deu tempo até logo. Tenho certeza que foi isso, sabe? Meio que dane-se. E deu o tempo mesmo. Na verdade, 5 minutos. Deu 5 minutos e ele apitou. Se essa é a regra, gente. E a regra permite. Então não tem o que fazer.